vamos abrir a perguntas. Peço que sejam perguntas concisas, pessoas que queiram fazê-las se identifiquem. Eu vou recolher algumas e voltamos à mesa. Vou pedir que quem esteja com o microfone, que leve o microfone até... Já temos aqui 3 inscritos. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Francisco, sou do Meio Ambiente, sou do PSD. Tenho uma pergunta para o nosso diplomata Michel. Qual o papel do Brasil na Mercosul? Nós tivemos algum problema com a China, Birigui e Franca, veio a China, quebrou as indústrias de sapato. Na sua palestra, o senhor falou sobre o problema do México com as indústrias de sapato. Como vamos resolver esse problema? Se a própria China quebrou nossas indústrias, será que o México não pode quebrar nossas indústrias? Lorival. Lorival, está aqui, ó, tá aqui. Boa tarde, sou o Lorival Santana, jornalista. Mais alto um pouquinho. Um dos problemas da relação Brasil-México foi a tentativa do Brasil de se colocar como líder da região, reivindicando um assento no Conselho de Segurança da ONU. Essa questão está posta de lado por parte do Brasil, acho que foi um pouco esquecida nos últimos anos e tal. Vocês acham que isso vai reaparecer ou realmente é algo esquecido e com isso fica superada essa etapa de bastante dificuldade do Itamaraty de ter um bom feedback do México? O Itamaraty sempre investiu muito no México, e eles sempre disseram, não oficialmente, mas conversando, que não tiveram uma boa reciprocidade, né, uma boa receptividade do México. Houve sempre uma dificuldade do México de aceitar o papel do Brasil na região. Passo a palavra aqui. Só uma nota de rodapé, reforçando a pergunta do Lorival, e com a transparência que é característica aqui da Fundação, sempre houve muita rivalidade entre Brasil e México, e rivalidade que se expressava numa rivalidade burocrática entre as chancelarias dos 2 países. Isto é parte do passado? Essa rivalidade foi superada ou ela ainda condiciona a relação entre os dois países? Boa tarde. Meu nome é Ortélio Palácio Cuesta. Eu sou consultor internacional da Força Sindical. Também gostaria aqui também de dizer que, bom, sou de nacionalidade colombiana, mas estou há 25 anos no Brasil. Cheguei em 95, justamente inaugurando a nova época do Brasil com o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, que foi muito importante para o país. E gostaria de fazer 2 perguntas, uma para o embaixador, para o diplomata Michel, porque falou muito bem do papel do Brasil nas negociações na América do Sul, bem-sucedidas. Eu gostaria de parabenizar esses fatos. E a minha pergunta seria, todos têm ouvido falar da nova perspectiva das relações exteriores e comerciais do Brasil num novo governo futuro. E todos hemos visto os desencontros da visão nova que está sendo proposta das relações internacionais, onde se falou que o Mercosul não é prioridade, que a China não importa nada, ou seja, um espanto, na nossa opinião, para quem conhece e entende um pouco da importância que essas relações implicam para o Brasil, um país que ainda tem um comércio primário, e etc., se enfrentar com países com os quais sua relação comercial é a mais importante, no caso da China, Mercosul, México, etc. Queria perguntar para o diplomata aqui as perspectivas, o que você está pensando de todo esse esforço na perspectiva desse novo governo com essas posições, com todo o respeito, obviamente, do novo governo que espero tenha sucesso no Brasil. E para o embaixador mexicano, também conheço bastante México e concordo com as belezas que não são conhecidas no México, nos cenotes e Baja Califórnia, etc. Que colocou uma questão muito importante, que é a questão da cultura
na importância de abrir espaço, verdadeiramente confiança entre os países para que por trás disso venham os acordos comerciais que beneficiem as populações e as nações. Então, a gente vê muito essas estratégias, mas onde fica essa questão, não sei como a experiência do México com a questão, por exemplo, do diálogo social. Como, quando você pretende afiançar uma integração, onde fica esse âmbito do tripartismo, do diálogo social, que é fundamental no fortalecimento da democracia. Eu gostaria um pouquinho de ouvi-lo sobre esse assunto. Obrigado. Muito bem. Tem espaço para mais uma pergunta ali. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio. Eu sou da Prefeitura de Embu das Artes. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso querido embaixador Salvador Arriola. Quando o senhor falou de turismo, é um capítulo, acho que muito especial, e eu gostaria de fazer uma provocação. Eu acho que, além de sairmos do eixo Rio-São Paulo ou México-Cancún, a questão das cidades do Barroco Mineiro, e com todas as regiões que o senhor citou do México, isso vai implicar maior circulação de pessoas. Como o México encara a facilitação do ponto de vista até de visto, porque as pessoas, muitas vezes, no senso comum, dizem que Estados Unidos é muito rigoroso com visto, seja para turista, para trabalho, mas o México também é muito exigente. Haverá uma flexibilização dos vistos para que haja essa maior circulação? E digo mais, podemos começar com esse intercâmbio com o Barroco Mineiro, com o Barroco do México, mas aqui em São Paulo também é um núcleo de barroco muito importante. A minha cidade foi aldeamento jesuítico e temos hoje uma igreja que é Museu de Arte Sacra preservado com o melhor do barroco paulista. Obrigado. Muito bem. Voltamos à mesa. Michel, pode começar você e depois Salvador faz uso da palavra. Só, digamos, como o Michel foi, digamos, no melhor sentido da palavra, provocado a responder sobre as perspectivas das relações em vista da investidura do próximo governo, acho que é equânime provocar o Salvador também para que ele fale sobre as relações entre os dois países à luz do que se pode prever a respeito das linhas de política externa do próximo governo mexicano. Olha, sobre a questão das sensibilidades dos setores nessas negociações, né, isso é um tema da essência das negociações. Nessa parte específica de têxteis, o que nós percebemos é que o Brasil é uma parte mais demandante em relação ao México. E nessas negociações, eu acho que isso reforça a importância dos contatos entre os setores privados, é que a partir dessa interação, né, de governo, entre os setores privados, é que a gente pode definir os compromissos que sejam mais adaptados aos interesses. Então, essas negociações elas oferecem vários mecanismos de flexibilidade, quanto a prazo, quanto aos tipos de produtos. Então, eu acho que isso não, de forma alguma, é um obstáculo a que a gente possa encontrar entendimentos e que essa relação possa ir para frente. Mas é óbvio, isso é um acordo de livre comércio, isso leva a um desafio competitivo, mas isso é da essência, isso é um benéfico para os países, né? Onde é que a porca torce o rabo, falando em francês? Do ponto de vista das negociações setoriais, onde é que são os setores em que a coisa está mais empedrada? Olha, Sérgio, eu já comentei com você, sem dúvida o tema agrícola é um tema importante nessa negociação. O Brasil tem deixado muito claro que é importante alcançar compromissos nessa área, há demandas muito concretas. Há elementos atenuantes que nós a todo momento apresentamos, que esses compromissos podem assumir várias formas, de prazos estendidos, cotas. É sempre a preocupação também de ter uma pauta recíproca, quer dizer, em tentar sempre ver áreas de interesse do México também. E também na área industrial há uma reticência de alguns setores na parte mexicana. Mas química no passado foi um problema. O acordo atual ele beneficia muito o setor químico.
Então, esse é um setor que está, podemos dizer, bem atendido na relação. O que nós queremos, e eu acho que esse é um desafio da negociação, é diversificar para outros setores. E eu acho importante aqui, nessa negociação, o embaixador falou da questão dos contatos, do setor privado, o conhecimento. É uma relação também que ainda a gente precisa desfazer vários preconceitos. A comunicação, às vezes, é difícil. Eu vou dar um exemplo bem claro que a gente enfrenta na negociação, que o Brasil aplica muitas barreiras não tarifárias, que o México daria o acesso em tarifa, mas que a gente daria o acesso para eles tarifa, mas eles não iam levar por causa das barreiras na fronteira. Essas negociações são importantes porque, quando você tem pouco contato, você só fica aquele choque de enunciações genéricas de problema. Essa negociação oferece um canal para você sair do genérico para a especificidade. Então, nesse processo negociador, nós, tá bom, tem problemas, façamos uma lista dos problemas concretos. Então, porque às vezes é isso, todos sabem aqui no contato com o setor privado, às vezes recebe foi um problema, uma vez ocorreu em algum momento, não teve uma extensão, às vezes o problema é colocado de uma maneira que a gente não consegue ouvir o galo cantar, mas não sabe aonde, então é um exercício que permitiu chegar exatamente àqueles problemas. Chegamos a uma lista enxuta. E qual foi a conclusão? Mais uma vez, precisa conversar mais. Alguns problemas eram falta de transparência sobre o marco regulatório. Você, às vezes, o lado mexicano, o lado brasileiro, não sabia de alguns desenvolvimentos, dobramentos recentes na legislação. Alguns problemas eram iguais. Então, a avaliação de risco de praga para maçã está demorando muito aqui no México. Agora, a gente também estava com algum produto demorando. Qual é a conclusão? Põe esses reguladores para sentar e para tentar encontrar uma solução, se os dois estão enfrentando o mesmo tipo de problema. E o acordo oferece resposta a isso, porque ele cria uma institucionalidade. Hoje, você tem um problema, você não consegue sentar em Brasil e México para resolver. Então, o que é o acordo? O acordo ele vai além da OMC e ele oferece mecanismos de consultas reforçados. Então, se há um problema específico, a outra parte tem que sentar e tem que, dentro de um prazo, tem que tentar chegar a uma solução. Então, isso são mecanismos institucionais que favorecem esse maior estreitamento de contato e resolver esse déficit de contato. Então, é uma coisa muito concreta de como a gente sai de um acordo, né, de um marco jurídico, às vezes parece uma coisa muito etérea, para atender a essa preocupação específica de colocar os dois lados para sentar e conversar. Não tem de resolução de controvérsia, não tem. Mas tem de consulta. Não, tem de controvérsia também, mas para que precisa chegar ao litígio se você pode evitar o litígio, né? Essa que é o benefício. Sobre a questão da competição diplomática, quando a gente fala de inércia histórica que a gente precisa superar, é claro que existe essa dimensão. Isso, quando eu entrei na diplomacia, falavam que o Brasil e México estavam disputando hegemonia na região. Isso hoje soa assim caricatural, mas que há em alguns contextos uma disputa diplomática existe. Agora, que isso é um obstáculo para que a gente possa ter uma relação mais frutífera, uma parceria mais reforçada? Não, pelo contrário. E eu estou falando aqui, eu não quero entrar porque não é minha seara específica. Na parte econômica, eu posso dizer que você trabalhando numa convergência maior econômica com o México, isso gera um efeito multiplicador para todas as outras áreas. Se México e Brasil reforçam sua parceria econômica, passam a comerciar mais, aproximam as suas regras, desenvolvem uma atuação concertada no âmbito da Aliança do Pacífico e negociando, quem sabe, implementando esse plano de ação que reforça cada vez. Eu acho que isso tende a gerar efeitos multiplicadores positivos para a relação como um todo. Qual foi o outro ponto? Digamos, o que muda ou não muda? Olha, eu procuro... Isso vai ser do outro bloco, né? Essa questão dos novos governos. Mas o que eu quero dizer no que diz respeito à minha área, o que eu posso dizer é que, historicamente, há uma tendência à continuidade na nossa agenda de integração econômica com a região. Se você começou com o presidente Fernando Henrique, essa rede foi continuada, essa agenda tem progredido. Historicamente, há uma tendência a continuar. Eu acho que
assim, com o disclaimer que vamos esperar começar o novo governo também sem fazer ilações indevidas, eu acho que as indicações na minha área são de ênfase nos acordos bilaterais, pragmatismo, resultados. Então, eu vejo, assim, esses sinais são encorajadores. Sí, gracias. Gracias, Sergio. Yo creo que sí hubo claramente una rivalidad burocrática, como tú decías, en los años, el inicio de los años 90. A mí me tocó como embajador de México en Uruguay ante la LADI ser testigo de aquella confrontación, pues casi a los golpes. Hay anécdotas que así lo indican. Porque México no aceptaba otorgarle a los miembros de la LADI las concesiones que estaba otorgándole a Canadá y Estados Unidos. Y ahí rompía con el artículo 44 de la asociación. Pero también nosotros decíamos que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay rompían porque ellos tampoco nos daban las concesiones que se daban entre ellos, y con el grupo andino pasaba lo mismo. Pero esa sí fue una época difícil, oscura, adicional a aquella que yo comentaba previa de la reunión de los 30 minutos, ¿no? Yo creo que en materia del tema social que usted preguntaba, pues es justamente lo que para mí es el principal tema. Si Brasil y México van juntos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, estarán avanzando en ese diálogo social. Y para muestra un botón, aquí los 4 proyectos más importantes que tienen la agencia brasileña, la ABC y la agencia mexicana, con el financiamiento de la CAF, son políticas públicas para la primera infancia, unificación de los sistemas de información de los programas sociales, la lucha contra la obesidad, que es un terrible problema, y el fortalecimiento de los instrumentos regulatorios para la vigilancia en salud, ¿no? Esos son algunos ejemplos de ese diálogo social fundamental que nos tiene que llevar a reducir el gran lastre que tenemos los dos países, que es la desigualdad, ¿no? Quería comentarle al señor que habló de los temas culturales que afortunadamente, y eso yo no lo pude vivir porque cuando yo me fui de aquí todavía había vistos, ¿no? Y los vistos fueron eliminados hace 3 años, ¿no? Entonces, ahí ya no hay ningún problema, ¿no? Y decirle también que así como existe un maravilloso Museo de Arte Sacra aquí en São Paulo, existe también un nuevo museo barroco en la ciudad de Puebla. No sería mala idea que hubiera ahí un contacto entre los dos museos. Yo creo que eso sería muy interesante. Respecto de los temas futuros de qué va a suceder cuando asuman el presidente López Obrador y el presidente Bolsonaro, yo sí confieso que veo incertidumbre, menos en lo bilateral económico, porque como dice Michel, los dos están claros y van a tener claras las presiones de los sectores privados de los dos países, ¿no? Y adicionalmente tienen ante la Alianza del Pacífico pues un compromiso político también importante. Yo creo que habrá que ir descubriendo poco a poco en lo multilateral en cuáles temas estamos de acuerdo y en cuáles no, porque ya la agenda, digamos, que nos unía puede ser que se vaya a romper en algunas áreas, ¿no? Yo no sé si el Acuerdo de París, yo no sé si los temas de los derechos humanos, no sé, pero hay que refrendarla y hacer un esfuerzo para ubicar un accionar multilateral que nos pueda llevar, como nos llevó en el pasado, a resultados positivos, ¿no? Venezuela, por ejemplo. A eso iba. Justamente, para mí, el problema principal está en América Latina y se llama Venezuela, ¿no? Va a ser muy difícil, y es muy difícil en este momento, volver a hacer lo que hicieron Brasil y México hace algunos años, cuando se creó la CELAC, ¿no? Que redimensionaron lo que era el Grupo Río, pero la CELAC no funciona. Y si echamos un ojo a los demás procesos de integración,
pues prácticamente ninguno funciona, ¿no? Y menos aún los que tuvieron más sello político, como es el caso de UNASUR, entre otros, ¿no? Entonces, el desafío va a ser, ¿podremos, como América Latina y el Caribe, tener un organismo que funcione? No lo creo. ¿Podremos, además de ello, avanzar en el tema de cómo contribuir a la solución del problema en Venezuela? ¿Quién sabe? Para mí es una gran interrogante. Muy bien, tenemos todavía 10 minutos. ¿Quieres, docente? Microfone, por favor. Traz o presidente da linha. Bom, para mim é um prazer estar esta tarde aqui com vocês dois, e muito especialmente na despedida do Arriola. Acho que foi o que ele disse aqui, nos tocou a todos nós, e é verdadeiro, é recíproco também. Foi uma pessoa que ajudou muito no relacionamento do Brasil com o México, e eu sempre valorizei esse relacionamento. É inútil especular o que vai acontecer daqui para frente, etc., porque no mundo atual os meios de comunicação e os de transporte facilitaram muito a relação direta das pessoas. Então, uma coisa você, por exemplo, no meu tempo com o Cedilho, eu pego o telefone e falo com ele, como até hoje, né? Então, falamos do modo pessoal. Isso conta em tudo, conta nas negociações comerciais também, conta em tudo. Como é que o que vai acontecer, sabe Deus. No caso do México, é verdade que sempre houve alguma resistência burocrática, disputa burocrática, não é só com o México, com a Argentina também. Com a Argentina não era burocrática só, era quase militar, não havia nem estradas, nem pontes, porque havia medo de conflito, e acabou completamente. Então, eu também acho que no caso do México estamos avançando muito no sentido de uma outra percepção de como as coisas funcionam. Para começar, a influência do México aqui é muito antiga, porque foi mencionado o Fundo de Cultura Econômica. Não fosse o Fundo de Cultura Econômica, muitos de nós não teríamos tido acesso à cultura alemã, que foi amplamente traduzida via Fundo de Cultura Econômica. O primeiro livro que eu escrevi sobre a América Latina, Dependência e Desenvolvimento, foi escrito em espanhol, e foi traduzido para o inglês pela mulher do meu Deus do céu, presidente do Colégio de México, Urquidi, do Vitor Urquidi, né? E quem publicou o Fundo de Cultura Econômica. Quer dizer, relações culturais também ajudam, e ajudam muito, né? No passado, eu tinha um amigo que foi reitor da Universidade do México, e que era um grande sociólogo também, e Casanova. Né? Enfim, esse tipo de... Se você não tem uma teia pessoal de relacionamento, fica difícil. Só burocraticamente ou só por interesse de mercado, a coisa avançar. Essa teia ampliou muito no Brasil. A presença mexicana cresceu muito. E nós aqui, especialmente aqui no Instituto, na Fundação, fazemos o possível para manter, para ampliar esse tipo de relação com o México e com outros países, mas o México é muito importante. Aqui foi levantada a questão de uma certa possibilidade do Brasil desejar ocupar o Conselho de Segurança. Sempre houve essa possibilidade, sempre houve algum desejo. Quando eu fui eleito presidente, eu fui à Argentina. E, naquele momento, era aguda essa questão de Conselho de Segurança, não sei o que lá. E os argentinos me perguntaram, olha aqui, entre uma cadeira no Conselho de Segurança e amizade com a Argentina, eu prefiro amizade com a Argentina. Porque é verdade, quer dizer, isso é um objetivo muito vago. Uma cadeira no Conselho de Segurança que traz muitas dores de cabeça, além do mais. É importante o reconhecimento da força de um país, mas, sobretudo, da força bélica desse país. E isso traz consequências, etc, etc. Pois bem, isso eu não creio que hoje seja mais o que regule as relações. As relações vão ser reguladas pelo que aqui foi dito, ou seja, o setor produtivo privado e pelos laços culturais que unem os povos. Ambos estão avançando, né? As empresas brasileiras finalmente investiram no México. Gerdau investiu lá, Odebrecht investiu lá, enfim, várias empresas investiram lá. E os mexicanos também. Aqui a Telefônica, o Slim investiu aqui bastante, né? Enfim, a presença mexicana aqui não é só a FEMSA, há muitas empresas mexicanas aqui. Então, tem uma teia muito grande. A teia cultural talvez não seja tão grande quanto a teia econômica, e precisa ser reforçada, precisa ser realmente cultivada.
Aqui se mencionou que um tema que eu gosto bastante, que são as cidades barrocas. Não por ser barroca, mas porque é cidade. No mundo em que era agrário, que era o nosso mundo, onde a exceção foi a área da mineração. E tudo que havia de cultura urbana, Ouro Preto, São João del Rei, até Goiás, era por causa da mineração, que criou uma cultura urbana, não só a questão da arquitetura, mas também música. Os primeiros grupos de intelectuais que se reuniram foi nessas cidades. O México também. Quer dizer, isso é uma teia importante a desenvolver. É claro que hoje o mundo é global, que você hoje tem outras teias mais diretas, não precisa disso, mas o conhecimento efetivo da região é importante também, motiva. Eu acho que, com todas as dificuldades, eu me lembro bem, quando nós fizemos o primeiro acordo automotivo, foi uma luta. Né? Eu insisti muito que se fizesse, Sérgio Amaral também, né? Porque era importante abrir espaço para que se entendesse que Brasil e México têm que andar juntos. A despeito do nosso tamanho, que é grande, e da eventual possibilidade dos dois países terem hegemonias, isso não sei se vai ser assim no mundo do futuro. Precisamos buscar formas de compartilhar mais do que disputar, para ver quem que predomina, esmagar o outro. Né? Eu acho que devíamos tirar a lição, que infelizmente está se desfazendo, que foi dada, eu vou citar pessoas que não são muito simpáticas a muita gente, pelo Kissinger e pelo Nixon, que, quando viram a China, em vez de afastar a China, fizeram a ponte com a China. O que garantiu, depois da Guerra Fria, a distensão da qual nós nos beneficiamos, foi isso. Foi uma aproximação. E os chineses desenvolveram uma teoria de evitar o que eles chamam lá a artimanha de Tucídides, quer dizer, que uma potência, quando sobe, entra em guerra com a outra. E isso precisa preservar esses valores. E México e Brasil não temos a mesma potência nem de China nem de Estados Unidos, mas nós também temos que preservar os nossos valores de cordialidade, de aproximação, de integração, a despeito das distâncias que nós aqui somos ocidente remoto. Fazer o quê? A geografia nos levou para esse lado. Então, somos distantes de muita coisa. A distância geográfica hoje não pesa tanto mais, porque você tem meio de comunicação. Eu acho que, seja qual venha a ser o futuro do governo do México e do governo do Brasil, esses interesses, digamos assim, mais permanentes, acabam por ter força, por prevalecer. E entre eles estão os que foram aqui citados, não só os econômicos, mas os culturais. O entendimento, um conhecer o outro, é muito importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao México, eu tive a sorte de ir para Otávio Paz. Foi a casa do Otávio Paz, porque eu tinha um amigo aqui, Antônio Cândido Melo de Souza, que tinha sido meu professor, conheci o Otávio Paz, mandou uma cartinha, eu nem sabia o que fazer, fui conhecer o Otávio Paz. Depois eu tive contato com o Otávio Paz. Bom, quando você conhece as pessoas, você tem contato com... depois Carlos Fuentes, que foi um grande amigo meu, ainda recentemente com a Silvia, estive com ela, viúva dele. Bom, quando você conhece as pessoas, os preconceitos diminuem, né, e tendem a desaparecer. Então, nós precisamos buscar mais encontros, mais aproximação e ver, dentro dessa aproximação, o que dá para fazer juntos. Eu sei que tem tempestade no ar, lá fora e aqui dentro, mas nós temos guarda-chuva. Vamos usar os nossos guarda-chuvas. Muito bem, presidente. Bem, nós vamos encerrar agora esse primeiro painel, façamos aqui um intervalo de 15, 20 minutos e voltamos para o segundo painel. Eu não queria perder a oportunidade de, dentro das possibilidades da Fundação, Comex, temos contatos com o Colégio do México, transmitir tanto ao Luiz Rubio, Margarita, cônsul de México em São Paulo, que também, lamentavelmente, se va de Brasil, se va de São Paulo a Riola, que mantengamos activo este contacto a nível cultural para que se refuercen los lazos entre los dos países. Muito bem, então façamos aqui um break e depois voltamos aqui para o segundo painel.